Fala aí, maninhos, beleza? Renan aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Deixa seu like, curta, se inscreve e compartilhe pra você não perder nenhum vídeo. E eu voltei de viagem e, como prometido, eu vou reagir e comentar, da minha opinião, obviamente, no vídeo do AF Gameplay, que fez, né, uma entrevista lá com o produtor do jogo, o Taya, e levou o feedback da comunidade. Como eu falei pra vocês, o vídeo é mais sobre, no caso, a gente dando feedback, a gente dando informação e eles ouvindo a gente do que de fato a gente recebendo informação deles. Já tinha avisado pra vocês nos vídeos passados que eu achava que ia ser isso, de fato foi, né? Mas a gente vai aqui comentar todas as perguntas feitas e os tópicos abordados. Será que vai dar tempo em um vídeo só? Vamos lá. Olha, vamos direto ao assunto. Aproveitando o evento da BGS, o Taya-san, produtor geral do eFootball, veio até o Brasil e quis ter uma conversa com pessoas da comunidade. Só um detalhe, tá? O Taya-san, eu já conheci ele no PES 2017, ele tava pessoalmente no evento, tá? Do lançamento em São Paulo, eu tava lá no evento presente, tirei foto com ele e tudo mais, tá? Partiu dele e do pessoal da Konami essa iniciativa, mano. Além de mim, Sá e Abdala, outros criadores também foram convidados, mas por questão de logística acabou não rolando a ida deles até a BGS, meu parceiro. Nessa reunião, levamos os 3 principais pontos que estão pegando no eFootball hoje em dia, que é servidor, assistência inteligente e os novos modos de jogo. E já deixo claro, ele não veio pra falar o que vai chegar ou quando chega coisas no eFootball. Ele veio pra ouvir, pra colher o feedback da comunidade. É uma aproximação, uma conexão que está sendo criada pra juntos ajudarmos nas melhorias do jogo junto com a Play One, que é o braço direito da Konami aqui no Brasil. Isso é algo único, que nunca aconteceu antes e olha, até onde eu sei, não aconteceu em nenhum outro lugar do mundo. Lembrando que o Brasil é o terceiro maior mercado do mundo pra Konami. Importantíssimo pros caras estarem aqui, tá? De fato, é uma demonstração de aproximação e interesse da Konami com o Brasil. Que fique claro, né? Tudo que foi levado por nós é baseado nos meus comentários, nos de vocês e de outros criadores da internet, fechou? Sobre o servidor, a gente explicou que ultimamente tá mais pesado até pra quem... Eu nunca reclamei de servidor igual tô reclamando nessa versão 26, hein? Vocês sabem que até a versão 25 eu jogava lisinho, moro em São Paulo também, igual o Afonso, tá? Só que, cara, no 26 tá insuportável. São Paulo como eu, mano, dependendo do dia ou horário. E com o aumento de gente jogando nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o PES tá vindo pro Brasil todo. Além de pro pessoal dessas regiões ser muitas vezes impraticável a gameplay por conta da conexão, não é? De forma resumida, ele diz que sabem dos problemas nas coletas de dados, mas que a instalação de novos servidores não depende somente da Konami. Mesmo assim, reforçou que o pedido massivo da comunidade é importante para conseguirem coletar mais servidores no Brasil, o quanto antes, para todo mundo jogar de boa, seja casual ou competitivo. Inclusive, ele pediu pra gente deixar claro que eles têm o conhecimento disso e estão trabalhando, apesar das burocracias do nosso país. Galera, é o seguinte, a gente tem que lembrar que o Brasil, né, é um país gigantesco, a gente só tem um servidor em São Paulo, né, e o jogo aumentou muito a base, né, cara? Inclusive a base que recebe o servidor de consoles é a mesma base que recebe de mobile, e obviamente esse número de mobile é gigantesco aqui no Brasil. Então, o que a Konami tem que fazer, não necessariamente, a gente sabe que eles não vão ampliar servidores, não vão colocar um no Nordeste, isso não vai acontecer devido à burocracia. A própria EA só tem um em São Paulo, a própria UFL tem um em São Paulo também, tá? Mas o que eles precisam fazer é aumentar essa capacidade do servidor, já que cresceu o número de usuários e o servidor não tá dando mais conta de aguentar todo mundo. Mobile e consoles, todo mundo jogando junto. Para conseguir melhorar a conexão para todo mundo por aqui, fechou? Sobre a assistência inteligente, esse foi um dos assuntos mais comentados na internet e também, né, no palco da BGS, inclusive eu tava lá. Nos gráficos mostrados, a parte verde é quem não usa e a rosa é quem usa a assistência. Na primeira divisão, no mobile, 51,2% não usam e no console, 53,5% não usam. Já na taxa de vitória ficou bem meio a meio entre quem usa e quem não usa, mas mesmo assim, quem não usa tem uma leve taxa de vitória acima na primeira divisão. E galera, isso aqui, tá? É bizarro porque é na primeira divisão. A gente sabe que quanto mais a divisão segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, mais pessoas estão usando a marca assistente. Então, assim, é nítido aqui, né, no caso da primeira divisão, o quanto impacta, sim, nas vitórias pessoa que está usando o Smart Assistência, tá? Quem acompanha meus vídeos e lives viu que na última temporada eu mesmo estava com a sensação de um número muito grande de pessoas usando. Mas a verdade é que na primeira divisão no console, a enorme maioria não usa. E eu sei que vão ter os comentários que eles estão mentindo, mas pô, aí é muita teoria da conspiração, né? Eles são extremamente rígidos e corretos com os dados e informações. Não iam inventar um gráfico para tentar calar nossa boca e muito menos querer essa conversa. Isso não existe, tá, galera? Pô, o fulano é comprado pela Konami. Galera, isso aqui não existe por empresa nenhuma, acho que ninguém vai se vender
por causa que está no evento. Acho que todo mundo que tá lá, inclusive o Afonso, conheço há anos o Afonso, tá? Pessoalmente, inclusive. Pô, o cara tá lá porque o cara faz um trabalho fantástico pra comunidade, né? Desde ficar em rede social chorando e dando risadinha, né? Igual alguns influenciadores aí, como o Nhonho, tá? Então, assim, cara, é trabalho mesmo e os caras estão lá porque merecem. Se esse fosse o caso, não é? Bom, eles trabalham com números e dados do mundo todo, mano, do mundo todo. E não é com machismo, não trabalham com machismo. Mesmo assim, né, propusemos um filtro para que o jogador possa escolher jogar só com... E outra coisa, galera, muita gente dando risadinha. Eu não ligo porque tenho assistência, cara. Eu não ligo de jogar contra as pessoas que têm assistência. Eu acho que tem coisas mais importantes para reclamar como servidor. Não, galera. Tudo é importante para reclamar e cada um tem os seus pontos. Esse negócio de ficar rindo de quem cobra A ou B, mas eu cobro só B, então para mim o que importa é B, não importa com A, com C, com D. Galera, isso não existe, tá? Inclusive, ninguém tá falando aqui que, mas a Konami, ela implantou a pedido da comunidade e a assistida, então quer dizer que eles vão tirar agora. Isso não existe, eles não vão tirar. Ninguém tá pedindo pra tirar, pelo amor de Deus, é muito claro aqui o que a gente pede. A gente tá pedindo pra manter o IA assistido, mas colocar um filtro, como já tinha no PES. Então por que não tem como colocar? Lógico que tem como colocar. Quem quer jogar com a IA assistida, ótimo, joga, não tem problema nenhum. Quem não quer jogar, não joga. Só coloca um filtro para que esses adversários se encontrem. Quem joga com assistida, quem não joga vai encontrar o cara que não joga, que não usa. É simples assim. A gente já tinha isso no PES, inclusive no PES era muito maior, o próprio Afonso fala, né? Lá você podia escolher restrição de pontuação, você podia escolher o nível de força do time semelhante, restrição de conexão, nível de passe, os caras estavam jogando no full manual ou não. Então assim, cara, tem sim como colocar, tá, galera? É algo simples e não é só o Brasil que tá pedindo não, tá? Na Europa, na Ásia, eu vejo muitos criadores grandes de conteúdo aí pedindo para que esse filtro seja colocado. Então, não é porque o Afonso levou e foi a primeira vez que eles ouviram isso. Não, eles já estão ouvindo isso de reclamação da comunidade, de colocar o filtro, não é cancelar, tirar a IA assistida, de colocar o filtro há bastante tempo, tá? Contra quem usa ou, né, não usa a assistência inteligente. A ideia foi bem recebida e dependendo de como for o resultado da A ideia foi bem recebida. Mario Cup, campeonato exclusivo pro Brasil, em novembro, isso pode avançar. Inclusive, eu trouxe a informação para vocês, antes do Afonso conversar com o Taya, né, que existe uma grande possibilidade, eu não falei que vai acontecer, mas existe uma grande possibilidade, porque essa reclamação que o Afonso fez aí já chegou no vídeo da Konami há bastante tempo por outros criadores da Europa e da Ásia, né? Então existe sim uma grande possibilidade do filtro estar chegando em dezembro, que a gente vai ter uma grande atualização. Pode ser que não chegue, pode ser que chegue no ano que vem, pode ser que chegue em algum outro momento, mas a Konami está atenta a essas reclamações e o fato do Taya vir pro Brasil e mostrar esses dados é porque ele tá ligado que a galera tá reclamando da IA assistida. Por isso que eles trouxeram esses dados pra gente. Vai ser um torneio que vale uma vaga pra seletiva do Barcelona. Eu vou acompanhar de perto, inclusive, tá? Então, quanto mais gente jogar esse evento, mais números e fatos teremos pra defender essa ideia do filtro futuramente. Fechou? Então isso é muito importante. Esse assunto é tão delicado que eu faço questão de reforçar. Eu, a Sabe, Dala, inclusive pessoas de dentro da Konami, somos a favor do filtro. E seguiremos brigando por isso, cara. Porque eu acredito que isso aí pode ser um divisor, principalmente nos modos de visão online e entre outros conteúdos online. E outra coisa, falar também pra gente, né, igual o Nhonho falou lá, é que vocês pediram a IA assistida, então a Konami não vai tirar. Galera, pelo amor de Deus, cara, eu conheço a Konami há 1000 anos e a Konami tem coisas que ninguém nunca pediu, eles colocaram, coisas que ninguém nunca pediu pra tirar, eles tiraram. Master League, alguém pediu? Alguém pediu pra tirar? Não. Rumo Estilato, alguém pediu pra tirar? Não. Alguém pediu pra tirar o editor? Não. Alguém pediu pra tirar Options File? Não. Alguém pediu pra mudar o nome pra eFootball desde Pro Evolution Soccer? Não. Então, assim, alguém pediu pra eles tirarem a substituição rápida do jogo? Não. Então eles tiram, eles colocam a qualquer momento, tá? Esse negócio de, eles colocaram e eles não vão tirar, isso aí, cara, se eles verem que a comunidade tá reclamando, eles podem até tirar a IA assistida, né? Então, assim, não existe garantia de nada quando a gente tem o assunto Konami, tá? Eles tiram e colocam as coisas sem aviso nenhum, não depende de pesquisa não, viu? Fechou? Modos de jogo. Isso aqui também é muito importante. E levamos a ideia de torneios diários e semanais, como na época do PES. Lembram? Mostramos imagens dos modos antigos, como My Club Open, Web PES e Match Day. E dissemos que essas coisas já existiam, mas a ideia era trazer para os dias de hoje uma pegada mais moderna. E com certeza seria algo que animaria muito o...
Eu tinha falado pra vocês também que me seguem nas redes sociais do MyClub, né? Que eles tinham essa intenção de voltar ao MyClub, obviamente repaginado, tá? Mas assim, cara, igual o Afonso fala, porra, ninguém tá pedindo pra Konami inventar modo novo, não. Tá pedindo pra trazer o que já tinha no PES, cara. PES 16, PES 15, PES 14, PES 17, PES 18, coisas que já tinha. Só reciclar e trazer de volta, cara. Público brasileiro. Falamos também sobre a ideia de eventos exclusivos com tipos de carta. A ideia é aproveitar as cartas que a gente quase não usa e fazer torneios por nível de estrela, não só por força de time. Vocês lembram do Peça Moeda, né? Ele achou interessante e agradeceu pelo feedback, pois é algo que eles não tinham um conhecimento que o público brasileiro tinha tanto interesse nessas coisas. Provavelmente por você aí, bugador, que só usa o Dream Team em eventos que tem a proposta de usar outras cartas, claro que poderia ter o famoso cadeado que impedisse de avançar se não estivesse com os jogadores X. Mas a possibilidade de seguir a proposta já existe. Como eu já disse, eles se baseiam nos números. Vamos fazer a nossa parte também, né? E também disse que outras comunidades pelo mundo também pedem coisas parecidas. A visão é, terminou a divisão, o jogador ainda ter o que fazer dentro do eFootball e conseguir se divertir. Mas você... Pô, pega exemplo aí também da própria EA, cara, Konami. Pega lá os modos interessantes dentro do Ultimate Team e copia, cara. A EA faz isso há anos, copia na cara dura as coisas da Konami. Cara, é muita burrice, velho. Você conseguiu entender. A ideia é ter torneios focados em cartinhas POTW, Highlight, Showtime, torneios com classificatória, depois copas e com recompensas legais, né? Tudo isso foi repassado. Sobre Master Liga, né? Pra mim é o modo mais influente da história de jogos de futebol. E é um modo que eu, pessoalmente, sou muito fã. Cresci jogando. E muita gente também. Expliquei que isso alavancou meu canal junto com o Rumo ao Estrelato e o de outros colegas, inclusive, que estão até hoje, né? Sendo criadores focados em Master Liga e Rumo ao Estrelato. O próprio Taya-san diz que existem coisas em desenvolvimento, mas não pode entrar em muitos detalhes por enquanto. Mas comentou que podia dizer que ele é um grande fã da Master Liga também, né? Aí eu perguntei, fala alguma coisa aí pra ajudar a gente aí, como qualquer coisa. Ele falou, deu risada, nada, ele né? falou que não poderia comentar. Galera, quem me segue nas redes sociais também já postei isso aqui, né? A Master League é o seguinte, ela existe, isso é fato. O Jurandil já achou os códigos de jogo, eu já tive essa informação pra vocês. Ela existe, só que a Konami não sabe como comercializar isso, né? E também não é prioridade pros caras, tá ligado? Não é prioridade. Pros caras, a prioridade é o online, é o Dream Team, não é tirar foco do modo. E a Master League tem, em algum momento eles podem lançar ela e eles não sabem como comercializar. Existem N ideias de como comercializar ela, como fazer dinheiro com isso, a gente sabe, né? Mas os caras não querem, simplesmente assim, ela existe, né? Eles não descartam nunca essa possibilidade, porque ela existe mesmo, né? E só que quando vai lançar, ninguém sabe, essa é a grande verdade. Então assim, cara, eu já tirei o cavalinho da chuva, tá ligado? E eu acho que esse jogo, enquanto tiver entrando muito dinheiro pra Konami, dificilmente a gente vai ver algo offline dentro do eFootball. E pegando o gancho da Master Liga, também comentamos sobre outros modos de jogo que a Konami criou e outros jogos usam hoje em dia normalmente, né? Como modo editor, modo X11, PES Shop, né? Esses modos voltarem pros dias de hoje, né? Com uma roupagem, uma atualização moderna. Também isso foi passado. Fechou? Então, muitas coisas do que todos nós sempre estamos aí falando e tal, seja a gente criador, seja vocês, tudo aí nessa base foi levado e mostrado ali pra eles, desde Treasure Link também, que vai voltar em algum momento, não tem uma data específica, mas a qualquer momento aí o Treasure Link tá de volta, o elo do tesouro, né? E eu adoraria ler o seu comentário em relação a isso. Fechou? Então, meu parceiro... Bom, vídeo do Afonso, excelente, parabéns Afonso, quem quiser ver o vídeo na integração, entra no canal do Afonso, lá tem completinho pra você, ótimo trabalho da comunidade, como sempre, né, cara? E é isso, assim, eu tinha muita mais perguntas, óbvio, né, mas a gente sabe que não dá tempo, não funciona assim, como eu falei pra vocês, ele não veio pra dar resposta, ele veio pra ouvir, isso já é um passo, ele não tá ouvindo somente o Brasil, tá, ele tá ouvindo a Ásia, ele tá ouvindo a Europa, ele tá ouvindo os Estados Unidos, ele tá ouvindo vários criadores do mundo. E vamos ver, cara, se isso sai do papel e vem pra prática, que é o que interessa pra gente, né? Só ouvir também e não trazer na prática não resolve nada. Mas o que a gente precisa é se unir, galera. Parar com essa mania aí de ficar dando risada, de ficar menosprezando criadores de conteúdo ou com inveja de criadores de conteúdo que tem a oportunidade de conversar com os caras. E, galera, eu sei que muita gente fala assim, meu, se eu tivesse lá, eu ia chegar no produtor. Você não ia, meu querido, você não ia, cara, não ia, não adianta. Eu já tive em vários eventos e não funciona assim, é muito difícil ter essa oportunidade de conversar direto com o desenvolvedor ainda mais, né? Agora eles puderam conversar e levar o feedback. Agora, cara, o que eles podiam fazer, eles estão fazendo, que é falar o que a comunidade quer e deseja. Agora depende da Konami unicamente, beleza? Deixa seu like, se inscreva no canal, um grande abraço, é nóis e tamo junto!